Acompanhe agora esta edição do programa Linha do Tempo. Vamos conferir? O projeto Linha do Tempo de hoje vai contar a história do desembargador Tutimés Ayran Albuquerque Melo, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Menino sonhador que viu nos livros a sua ferramenta de luta. O cenário para essa saga teve início na cidade de Arapiraca, onde estudou no Instituto São Luís, hoje Escola Rosa Mística, e depois na Escola Professor José Quintela Cavalcante. Sua dedicação aos estudos o levou para Maceió, em busca de ser alguém na vida, como falava sua mãe. Meu nome é Tutimés Ayran, sou filho de Creuza e de Cláudio, nasci aqui nessa cidade. Isso aqui era, na minha infância, na minha juventude, isso aqui era uma lagoa cheia de aterro e lixo, né? Uma área urbana e social degradada, né? Hoje é essa beleza, né? Na verdade, isso aqui talvez represente mais do que qualquer outra área a pujança da cidade, né? Uma cidade que hoje eu até brinco, eu tenho até dificuldade às vezes de saber em que rua eu me encontro, né? Tal é o crescimento dela, né? É impressionante isso, né? Porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, porque eu sou daqui, nasci aqui, cresci aqui, as minhas origens são de Arapiraca, é a cidade que eu amo até hoje, não é? É a cidade onde eu deito as minhas melhores lembranças, né? Lembranças de criança, lembranças de jovem, né? Assim, vínculos emocionais muito grandes. Aqui atrás tinha um hotel, o primeiro hotel da cidade. Aqui nesse prédio funcionou o primeiro hotel da cidade. Pertencia à minha avó materna, Dona Mariquinha. Eu me lembro da obra que foi feita aqui, e a obra deu ensejo a essa beleza, né? Isso aqui engrandeceu a cidade, embelezou a cidade, né? E assim, produziu muita expectativa nas pessoas, né? Eu acho que isso aqui é o símbolo, né? De uma cidade florescente, né? Arapiraca não é mais uma cidade pequena, né? É uma cidade de porte médio, com mais de 200 mil habitantes, né? Com os problemas e as virtudes de toda a cidade de porte médio, né? Ninguém frequentava esse espaço. O espaço era um espaço urbano marginalizado, né? Hoje não. Hoje é uma beleza de espaço, né? Nós, na verdade, frequentávamos muitas praças, né? Sobretudo a Praça Marques da Silva, né? Nós íamos à missa no domingo e voltávamos da missa e ficávamos todos na praça, né? Que era o ponto de encontro da cidade. Eu vim para cá aos 16 anos de idade, vim para estudar. Eu era estudante lá da escola pública. Tinha um casal, vizinho, meus vizinhos lá em Arapiraca, que viram em mim um jovem promissor. E ele sempre dizia, olha, assim que a gente for para Maceió, você vai com a gente. Você vai estudar lá. E me trouxeram, pagaram os meus estudos no Colégio Sagrada Família, que era um colégio de classe média, enfim, muito bom colégio, e eu vim para estudar aqui. E eu fui ficando e fiquei, né? Então, a trajetória é uma trajetória de luta, de sacrifício, de dificuldade, né? Então,
Não foi nada fácil, né? Qual foi a arma que eu usei? A minha arma foram os livros. Livros que me salvaram. Aliás, salvaram a mim não, salva muita gente. Então, o jovem pobre, e eu era pobre, minha mãe, e no meu caso, tinha um agravante, que eu era pobre de família rica. Você sabe o que é isso? Significa isso? Minha mãe tinha sido abandonada pelo meu pai nos deixou numa situação difícil. Nós tivemos que morar de favor na casa de uma tia, na casa de uma avó, né? A minha mãe desempregada, teve que reconstruir toda a sua vida, se transformou em professora, foi nos ajudando e tal, e eu percebendo aquilo tudo, né? E eu botei na cabeça, digo, bom, eu tenho dois caminhos, ou eu vou ficar aqui nessa cidade e me perder como tantos outros, ou eu vou construir o meu próprio caminho, e não tem outra alternativa. Qual é o caminho? O caminho são os livros, então vou estudar, né? E sempre fui um bom estudante, né? E porque eu enxergava nisso a minha saída, né? E eu vim para cá para estudar. Bom, vou fazer o vestibular, vou passar e vou caminhar, e caminhei. Então, as dificuldades, elas são, muitas vezes, elas vêm à tona, né? Passa um filme, né? Na sua história, né? E, assim, é evidente que você olha para trás e você percebe que valeu a pena. Mas eu cavei oportunidades. Agora, tem muita gente também que teve situação pior do que eu, né? Talvez, e não teve as oportunidades que eu tive. Eu tive sorte, né? Eu cavei a sorte, mas eu tive sorte, né? Porque há muita gente que veio para a cidade grande aqui e aqui não foi acolhido, né? Não foi bem recebido, porque a cidade, todas as grandes cidades, ela tem, na verdade, duas faces, né? Para uns ela é mãe, para outras ela é madrasta, né? E às vezes muitos jovens não têm muitas alternativas, muitas possibilidades e se perdem no caminho, né? Se perdem no caminho. Eu tive a sorte de insistir no caminho correto, né? De investir nesse caminho, né? De acreditar nesse caminho e de contar com o empurrão de algumas pessoas que me ajudaram muito nesse caminho, né? Se não fosse assim, não sei o que teria sido, né? Eu era engenheiro da Casal, trabalhava aqui em Maceió. E o então presidente da época, o senhor Douglas Lins de Araújo, me transferiu para eu prestar serviços em Arapiraca. Para a minha felicidade, eu fui morar em Arapiraca, vizinho do Tutimés, que eu chamo de Tutu. A família dele deixou de ser meus vizinhos e passou a ser excelentes familiares, com uma consideração nota 1000. Então morei 5 anos lá em Arapiraca como residente e o Tutu, a mãe dele, a tia Maria, que é minha comadre, hoje é madrinha da minha filha, foram pessoas que eu jamais poderei esquecer, porque foram familiares dos bons, foram fenomenais, não só comigo, mas com toda a minha família. Eu tive esse privilégio de conhecê-los e o Tutu, terminando o curso de ginásio,
Eu fui transferido na época para Maceió e o convidei para vir estudar aqui e morar na minha casa. Tudo que pude fazer por ele eu fiz. Porque ele merecia, era ótimo, um menino obediente, um menino direito, não era estragado, não era de bebedeira, nada. Tudo ele era muito inteligente, era querido de todo mundo. Professores, né? Professores, amigos, os colegas, ainda hoje, as professoras dele, muitas já morreram, mas quando me vê, pergunta como vai o meu Tutimés. Ele é muito querido e muito bom. Agora ele é meio, pensa que ele vem muito aqui, vem não. É difícil, eu reclamo muito. Às vezes ele vem e não passa aqui. Porque ele é torcedor do Asa, de Arapiraca. Ah, eu falo. Então ele vem para os jogos do Asa. E elas ficavam muito revoltadas porque ele vinha para o jogo e não passava. Ou então passava muito ligeiro porque já estava na hora do jogo. Só para passar, né? Vinha... O que é que ele fazia? O que é que ele mais gostava nessa época? Ele gostava muito De futebol. E futebol também, viu? O Asa daqui de Arapiraca, ele ficou muito tempo... Ele vinha de Maceió assistir jogo do Asa de ônibus. Enfrentando, né? Depois ele deixou porque tinha outras coisas para fazer. Quando ele era estudante que não tinha condição, ele vinha de ônibus para assistir o jogo do Asa. Dona Maria de Lourdes, o Tutimés disse pra gente várias vezes que a senhora é a segunda mãe dele. Como é que a senhora recebe esse tipo de afirmação? Recebo com muito prazer, porque eu gosto muito dele. E ainda hoje, qualquer coisa que ele precisar, eu ainda estou ao dispor dele. Não deixo ele passar um aperreio nunca. É como se fosse o meu filho. Tutimés é um irmão. É um irmão, a gente não chama Tutimés, a gente está chamando Tutimés agora, porque o povo, quando fala Tutimés, mas a gente chamava ele Tutu. 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 A gente é acostumado a chamar Tutu. Aí o Tutimés não sai tão simples pra gente. Né? No tribunal, quando eu cheguei, aí fala doutor Tutimés Airã, desembargador Tutimés Airã. Eu achei aquilo tão difícil, meu Deus. Desembargador Tutimés Airã. Mas ele, a mesma simplicidade, quando a gente chegava, ele estava lá, ela sempre mandava um bolinho de rolo, umas castanhas, as coisas que ele gostava, a gente tinha que levar a bolsinha, que ela, se você for para qualquer canto, ela tem uma encomenda para mandar para alguém, uma bolsinha com ranchinho. E a gente tinha que levar o ranchinho de Tutimés. Como é que surgiu esse nome, Tutimés? Pai dele. O pai dele gostava muito muito de ler. E foi num livro, não foi, mamãe? Que Foi. ele é Tutimés, é Carine, é Maclóvia. É porque eu esqueci. Mas tem uma explicação. Tem uma explicação. Ele tem uma explicação, o Tutimés sabe. Tem uma explicação, esses nomes todos, que ele tirava do livro, das peças, das coisas que ele gostava de ler. Orgulho de ter sido professor dele e hoje ele está onde está, né? Pelos méritos dele, porque ele está lá com os méritos dele, não foi com a ajuda de ninguém. Foi ele mesmo, estudando e trabalhando e fazendo concurso. A mãe era mais dona de casa. E mãe. Muito inteligente. Sabe? Inteligente, mas era daquelas mães dedicadas demais. Do filhinho acordar, tá já a frutinha cortada no pratinho. Tudo. Sabe? Ela tinha o prazer de fazer uma sopinha que um gostava, uma comidinha que o outro gostava. Ela cuidava dos filhos dela com muito, muito carinho. O Tutimés é uma pessoa muito boa, de um coração fora do comum. Ele gosta muito de ajudar os pobres. Ele atende muito bem. Ele atende muito bem, pode ser o doutor, como pode ser o faxineiro, ele atende do mesmo jeito. Ele não tem isso com ele. Na casa dele nunca teve essa história de empregado e o patrão. Era todo mundo igual. Tanto o motorista deles, eu acho que pode até atestar isso. E ele toda a vida foi assim. Ele trabalhou em Maravilha como defensor. E a gente morria de rir. Esse daí vai morrer de fome trabalhando desse jeito.
Ele trabalhava e os clientes que iam, pobres, né? Ele, quando terminava de fazer, de resolver a documentação, ele perguntava se o cliente tinha dinheiro para voltar para casa. Se o cliente não tivesse, ele dava do dele. Ele dava o dinheiro para o cliente voltar para casa, porque ele tinha que ajudar. Primeiro porque o livro me refinou o meu espírito, né? Me humanizou, né? E ao mesmo tempo permitiu que eu enxergasse o mundo para além das evidências, né? Ou seja, me livrou da ignorância, né? Além de tudo, como se não bastasse, me livrou também e sobretudo da pobreza, né? Porque foi graças aos livros que, acumulando as informações e os conhecimentos que acumulei e que acumulo, né? Eu pude fazer o caminho que fiz, né? Pude ter um bom emprego, pude, em consequência, a partir daí, ter uma vida digna. Não diria que foram 3 salvamentos, né? Me salvou da brutalidade, refinou o meu espírito, me salvou da ignorância e me salvou da pobreza. Na biblioteca daqui da universidade, que aliás não era nem nesse prédio, né? Era num prédio anterior, muito mais simples, né? muito acanhado para uma biblioteca da universidade, né? E eu gostava, né? Gostava não só de frequentar, como e até por necessidade pedir livros emprestados à universidade, né? Tutimés sempre foi muito pacato, muito tímido, muito humilde. Desistia muitas vezes de sair com amigos para ficar em casa, estudando até altas horas. Correu atrás de seus sonhos, conseguiu concretizar muitos deles. Muito honesto, comprometido com as classes menos favorecidas. É um ser humano que merece respeito e agradecimento. Parabéns, Tutimés, pelo belo trabalho que fazes e por ser esse homem de muita luz. Que Deus te abençoe. Beijos. Esse campo aqui é objeto das minhas melhores lembranças, né? Eu sempre frequentei, desde pequeno. Eu vinha assistir o jogo, na época não tinha nada disso, era barro, né? Daí se chamava, ou apelidava de Upoeirão, né? E eu vinha de casa longe, trazia no bolso um dinheirinho para assistir o jogo e no intervalo comer ou tomar uma raspadinha, né? Raspadinha de maçã, né? E depois, muitos anos depois, o campo foi melhorando, né? Já gramado, com refletor, né? Eu assisti aqui um jogo inesquecível, que foi a estreia do Freitas, meu ídolo, com a camisa do Asa. O Freitas, na oportunidade contra o CSA, fez 2 gols. Um mais ou menos daqui, de falta. Ele bateu a falta na gaveta do goleiro, na época do CSA, Zé Galego. E o segundo gol, alguém cruzou de lá, né? Cruzou rasteiro, não me lembro quem foi. Ele entrou e quase entra com bola e tudo para dentro do gol, né? O momento bonito, o momento inesquecível, né? Nesse dia eu estava mais ou menos ali, ó. Me lembro como hoje, inesquecível. Eu me lembro da sua estreia, pô. Eu estava no campo, pô. Foi. Você estreou com 2 gols, pô. Você fez um gol de falta. Isso. E fez um gol, o cara jogou na área, rasteiros, entrou. Foi isso mesmo. O primeiro gol foi de falta. Campo cheio, ó. Sabe quem eu completo? Que é do... Lotado. Lotado. Você sabe lotado. Não esqueço nunca desses 2 gols. Foi contra o CSA. Foi contra o CSA. O goleiro era Zé Galego. Foi contra o CSA. O goleiro era Zé Galego. Zé Galego no fim da carreira, né? Não contra o meu CSA. Esse cara entrou na estreia, 2 gols. Presidente, hoje foi uma reunião que tiveram alguns depoimentos aí, né, de intolerância religiosa que acontece, né? De que forma o Tribunal de Justiça vai agir junto a eles para defendê-los? Olha, essa população é uma população duplamente vulnerável, né? É vulnerável por causa da cor, e é indiscutível que o Brasil tem
uma herança de preconceito com relação a isto, né? E é vulnerável por causa da opção religiosa, da escolha religiosa, né? Quando a Constituição garante a liberdade religiosa, né? E por conta disso por conta dessa opção, as pessoas têm sido vítimas de ataques, né? Uma situação absolutamente preocupante, né? E eu acho que o Poder Judiciário, como o fiador do direito das pessoas, dos direitos, das liberdades e das garantias, tem que estar preocupado com isso, né? Tem que estar envolvido com essa causa, né? Então foram discutidas algumas ideias, algumas sugestões para fazer o enfrentamento disto, né? O bom enfrentamento, né? Mãe Vera, como é que a senhora sai dessa reunião? Sai mais fortalecida? Realmente a ajuda do tribunal vai ser muito boa para vocês? Foi mais do que a gente esperava. Certo? A gente esperava só ele ouvir e escrever. Não, ele ouviu e tomou várias decisões. A gente achou assim, nós temos pai e mãe, mas a gente arrumou um padrasto para receber perante a nossa causa, a nossa situação. Não falo só a minha casa, eu falo por todas as casas de matriz africana. E pedindo a Deus e a Xangô que dê mais fortalecimento a ele das decisões que ele vai tomar. E a gente agora tem por quem gritar, tem que pedir socorro, entendeu? Porque esse socorro a gente já vai levando daqui. Vou conversar agora com o Geraldo Vasconcelos, ele é presidente da Associação SOS Pinheiro. Geraldo, qual foi o objetivo dessa visita e qual o resultado, né, que vocês saem daqui? O objetivo da nossa visita foi fazer com que o presidente venha a intermediar junto com as seguradoras e junto com a Prefeitura e a Defesa Civil, no sentido da Defesa Civil entregar para os mutuários, né, que possuem imóveis financiados, consequentemente com seguros, para que ele entregue o laudo definitivo da inabitabilidade dos imóveis. A Defesa Civil não está entregando esse laudo de forma definitiva, está entregando de forma preventiva, de uma situação preventiva. Então, muito produtiva a reunião e o presidente, na sua sensibilidade, como sempre, vai sim fazer uma reunião com a Prefeitura, uma reunião com as seguradoras e, posteriormente, uma reunião conjunta com os moradores mutuários e esses entes. O desembargador Tutimés Ayran, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, foi homenageado pela Assembleia Legislativa com a Comenda de Mérito Legislativo Tavares Bastos, a mais alta honraria concedida pela Casa. A comenda foi uma propositura do deputado Francisco Tenório e aprovado por unanimidade pelos seus pares, com o objetivo de homenagear o desembargador pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas. Continua sendo um verdadeiro defensor daqueles mais carentes da população alagoana. Então essa capacidade também de conciliação que tem o desembargador Tutimés faz com que ele seja reconhecido pelo Poder Legislativo e receba essa homenagem de hoje, a Medalha do Mérito Tavares Bastos. A solenidade contou com as presenças de juízes, assessores, presidente da Almages, Sóstenes Andrade, e o desembargador Clever Loureiro. No discurso de agradecimento, Tutimés falou sobre a ligação da família com o poder legislativo. Para mim é a mais importante homenagem que eu recebo na minha vida. Homenagem dos deputados estaduais de Alagoas. E assim, tem até um fato particular da minha existência que me vincula muito diretamente aqui à Assembleia. Meu pai foi deputado estadual, teve 2 anos de mandato, foi cassado com o golpe 64, e meu tio foi várias vezes deputado estadual, inclusive presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. Então, para mim é um motivo de satisfação, de orgulho enorme de estar aqui nesse momento, sendo agraciado pela medalha que leva o nome de um homem absolutamente singular. Ele merece tudo que ele conquistou, foi mérito dele. Ele é um pai muito tranquilo, muito relaxado, divertido, mas ao mesmo tempo ele cobra estudo.
muito seriamente. Ele é o meu maior exemplo de como ser pai, como ser filho também. E eu me orgulho demais dele. Meu pai é uma pessoa muito tranquila, ele é muito gente boa, ele trata todo mundo bem, ele trata todos os meus amigos super bem, todos os meus amigos adoram ele. E ele é muito honesto. Ele deixa a gente assim muito à vontade em tudo, ele não é de pegar no pé, ele só gosta de tudo certinho, ele gosta que as coisas sejam feitas certinhas, ele dá muito valor ao estudo, e porque ele conseguiu, tudo que ele conseguiu foi através do estudo, com um esforço, e eu acho muito bonito isso nele. Bem, este foi o nosso Linha do Tempo de hoje, contando um pouco da vida do menino do interior, estudante, professor, pai e desembargador Tutimés Ayran, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, biênio 2019-2020. Até a próxima!